Bom, pessoal, vamos aqui então pro Prefer, né? O Prefer vai ser mais rapidinho. Eu resolvi deixar essa tela aqui, tô gravando no mesmo dia também, para que vocês não tenham nenhum prejuízo, tá? De compreensão. Agora a gente vai pegar o verbo preferir, tá? O preferir, ele tem duas particularidades, né? Óbvio, se eu prefiro algo. Simples assim, tá? Então vocês vão ver que vai ter I prefer, she prefers e a coisa logo depois ou a pessoa logo depois, né? E quando já tem a pessoa ou a coisa logo depois, quando for uma pessoa e a gente não for mencionar o nome dela, eu vou colocar o object pronoun que já está aqui, tá bom? Então, quando vocês tiverem dúvidas, né, voltem para o início dessa aula que vai estar aqui ó, na telinha, né? Logo abaixo desse who, né? Deixa eu inverter aqui a minha mão. Tá? Então tá ali no cantinho, tá? Abaixo do who, esse object pronoun. Então vamos direto para a nossa aula do prefer. E daqui a pouco eu falo a segunda característica, tá? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então vamos falar do prefer. Prefer é preferir, né? Então eu quero falar que eu prefiro este sapato. Pessoal, I prefer, né? Eu prefiro this shoe. Bem simples assim, tá? Então eu prefiro esse sapato. I prefer this shoe. Ah, mas se ela prefere. Beleza, ó. Ela prefere é she prefers. Ó, quem prestou atenção nas nossas aulas anteriores já sabe que isso ia acontecer, né? E ela prefere a gente, tá? She prefers us. Porque a perguntinha, ela prefere quem, ó? She prefers who? Quem? Ela prefere a gente, tá bom? Então, o verbo preferir é muito difícil alguém usar falando que não prefere, né? Mas eu vou falar que o Mário não prefere basquete, né? Então, ó, Mário, né? Não, ó. Mário é doesn't. Mário doesn't prefer. E aí, basquete é basketball, né? Aqui eu vou deixar o espacinho porque a gente vai completar com algo muito importante, né? E eu vou falar aqui que agora, né, para completar, que eu prefiro, tá? Pepsi. Então, eu prefiro Pepsi, né? I prefer Pepsi. E por que que eu fiz isso daqui, né? Deixei esses espaços em vazio aqui, né? Até ver aqui se eu consigo colocar. Acho que eu vou tentar colocar aqui no início, né? Bom, pessoal, pra gente falar que a gente prefere, né? A primeira característica que eu falei pra vocês, né? Ah, eu prefiro tal coisa. Então, I prefer e a coisa, tá? Bem direto ao ponto, não tem como errar. Mas e se eu quiser falar, né? Que eu prefiro tal coisa ao invés, né? Ou a tal outra coisa. Porque acontece muito, tá? O verbo preferir, a gente fala, né? Eu prefiro isso do que isso, tá bom? Então esse do que ao invés, tá? Do que ao invés, eu vou deixar aqui, ó. Do que ao invés, né? Eu também vou colocar a, né? A tal coisa, tá? Do que ao invés a gente vai usar a palavrinha em inglês, né? A palavrinha, nossa, over. Vai fazendo bagunça, já ia colocar a palavrinha errada aqui, ó. Over, já ia inverter, né? E aí esse a aqui, a gente vai usar a palavrinha to, tá bom? Não é o to do to go, do ir, tá bom? Que a gente vai fazer um exemplo também aqui, tá? O prefer, assim, é um verbo muito completo, maravilhoso, ótimo pra gente treinar várias coisas, inclusive, né? A aula de hoje vai ser um pouquinho maior, tá? Do prefer. Era pra ser uma aulinha de 5 minutos, mas eu prefiro colocar essas coisas extras, né? Então, prefiro tal coisa do que tal coisa, né? A tal coisa. A fazer pergunta também, tá bom? Eu também vou colocar aqui verbo mais verbo também. Então, e se sobrar tempo, a gente também fala um pouquinho do like e do love, tá bom? Porque aqui eu quero, tipo, encerrar esses verbos de preferência. Então a aula de hoje provavelmente vai ter uns 15 minutinhos aqui, né? Então, ó, eu prefiro, né, basquete ao futebol, tá? Futebol em inglês é soccer, né? Então vou colocar aqui, ó, soccer. Pessoal, eu posso falar que eu prefiro basquete ao futebol, né? Ao futebol do que futebol, tá? Então aqui tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui over, mas eu posso colocar aqui o to também se eu quiser, tá bom? Saibam que isso daqui é basicamente intercambiável, tá? É a mesma coisa, tá?
Mesma coisa. Vocês não vão ter problema nenhum em compreender textos com qualquer uma dessas daqui, né? Se tiver over, se tiver o to, vocês vão compreender, né? E aqui eu quero falar no segundo exemplo que eu prefiro Pepsi a Coca-Cola, né? Só para poder usar o to, ó. Então, I prefer Pepsi to Coke, tá? Ou to Coca-Cola. Também pode ser, né? Coca-Cola. To Coke, to Coca-Cola, ok? Tanto faz, tá, pessoal? Coloquei o over ali, coloquei o to aqui embaixo só para a gente ter a variedade de respostas. Mas se vocês verem o prefer com duas opções depois, né? Vocês já sabem que serve para ambos os casos, né? Bom, eu quero falar também, né, que eu prefiro ir para casa, né? Deixa eu até ver aqui se a gente não vai ver esse verbo também, né? O próximo verbo já é o verbo ir, né? Então eu já vou introduzir para vocês o verbo ir, tá? Acabei de ver aqui nas minhas anotações. Então eu vou falar que eu prefiro ir para casa do que, né, ir para a escola, que é muito comum, né, para quem é mais novo. Então, pessoal, I prefer, tá? Eu prefiro. Lembra que eu falei para vocês, quando eu coloco uma outra ação depois, né, eu vou colocar o to, ó. To go. E vocês também vão entender que esse to go to aqui, né, esse to, segundo o to aqui, ele é para tal lugar, tá? Aqui, ó, é o ir. Eu prefiro ir, ó. Simples, ó. I prefer to go to, né? Eu poderia ser ela? Sim. Vamos pegar aqui o menino. Vou colocar aqui, ó, the boy. Vou colocar aqui a criança, né, ó, the boy, né, o menino. Aí como é o menino, a gente coloca o S, né? Prefers, né? The boy prefers to go to. Não, vou colocar to go home, né? Ir pra casa. De ir pra casa. Do que, né? Ó, over. Over. Vou colocar o over aqui, ó. Over. Uh, Pegar o verbo stay, tá, pessoal? Esse exemplo aqui eu vou até deixar aqui o asterisco, que são verbos que a gente vai ver, né? Overstaying at school. Tá, olha que legal, né? O menino prefere ir para casa do que ficar na escola, tá? Pode ser over to stay at school? Não, tá? O over aqui e o to, eles são preposições, a gente vai ver essa regra, tá? Esse daqui é um dos poucos casos que o próximo verbo, né, depois do over, do to, eles precisam vir com ing, tá bom? Mas assim, olha como que a gente pode deixar um exemplo completo, tá? O menino prefere ir para casa do que ficar na escola. Olha como a gente começou num eu gosto de tal coisa, eu sou alto, eu sou baixo, para uma frase com esse potencial aqui maravilhoso, né? Agora eu vou fazer umas duas perguntinhas com prefer e a gente vai também fazer um exemplo na negativa desse mesmo estilo aqui, tá? Só que dessa vez eu vou deixar mais simples para vocês compreenderem. Bom, eu vou falar que eu não prefiro fazer tal coisa. Acho que é mais simples, né? A gente colocou lá, o menino prefere, né? Agora eu quero falar que eu não prefiro, tá? Jogar, que é um verbo também que a gente vai ver. Então, eu não prefiro, né? I don't prefer. Não, vou pegar um verbo que a gente não vai ver agora, tá? O verbo assistir. Então, I don't prefer to watch. Opa, to watch TV. Então, eu não prefiro assistir TV, tá? Over. Aí eu vou colocar aqui dormir, né? Oversleeping. Então, depois de um dia de trabalho, ninguém quer, né? O pessoal até tenta assistir TV, né? Mas ela não prefere assistir TV do que dormir, né? Todo mundo acha que no final do dia daquele cansaço, prefere dar aquela dormidinha básica, tá bom? Então, ó, I don't prefer to watch TV over sleeping. Pessoal, tudo isso daqui que a gente vai ter, tá? De opções, também pode ter o ing ali, tá? Então, the boy prefers going home. Eu até recomendo, tá? Quando vocês usarem o prefer, né? Usarem com ing, que é a mesma coisa, tá? O going home é a mesma coisa do que to go, tá? To watch TV é a mesma coisa que watching TV. Por quê, né? Porque, pessoal, depois do over, depois do to, vocês já são obrigados a colocar o verbo com ing, né? Então já coloque antes também para ficar padronizado, né? Então, the boy prefers going home over staying at school. I don't prefer watching TV over sleeping, tá? Essas duas aqui a gente vai ver, por isso que eu vou colocar asterisco, né? São estruturas e verbos que a gente vai, ao longo do nosso curso, estudar um pouco mais, né? Essas últimas duas aulas são
as mais difíceis das últimas. Eu acho que depois de entender como funciona o to be, essas são as mais chatinhas, né? Mas pessoal, não se preocupem, tá? Preferência. Vocês virem o verbo love, like, hate, vocês já sabem que a pessoa vai amar, vai odiar o que vier depois. Acabou. Vai preferir o que vem depois. Tá? É muito simples. Então é mais importante sim entender o verbo, entender que está no tempo do presente e vocês analisam o que vem depois. Se veio depois uma coisa, a pessoa ama, odeia, gosta, não gosta de tal coisa. Perfeito? Se vier uma pessoa, é da pessoa. Se é prefer, essa pode gostar disso em detrimento de outra coisa, né? Ao invés de outra coisa. Para fazer pergunta, a gente vai fazer com do, né? Então, ó. Do you? Do you prefer? Você prefere? Mas, pessoal, o mais comum, tá? É a pessoa fazer a pergunta assim, ó. O que, né? What? What do you prefer? O que você prefere? Né? Water? Aí você dá as opções, é water or... Ó, or é opção, tá? Or é ou em inglês, né? Não sei se eu já falei pra vocês, tá? A gente vai ver muito nisso daqui na aula do drink do It. Eu acho que eu nem sei se a gente já viu também esse drink It. Meu Deus do céu. É tanta aula que eu dou na semana e eu tenho que consultar o nosso cronograma, tá? Mas esse or aqui é o, né? Então, ó, o que você prefere, né? What? Ó, o que você prefere? Water or juice? Legal? E também eu posso perguntar, né? Quando ela prefere, caramba, jantar, né? Quando ela prefere jantar. Aí, agora o quando aqui vai ser o when, né? When é quando. Cuidado para não confundir com where, né? Where é onde, when é quando. E quando, né? Ela prefere jantar. Bom, pessoal, se é ela, é does, tá? When does she? O prefer não vai ser mexido, né? Prefer. E aqui, ó, a gente vai colocar o to, tá? O to mais o verbo. Então, to have, ó. To have dinner. Que é ter o jantar, né? Quando ela prefere ter o jantar, né? Pessoal, não existe a palavra, o verbo jantar em inglês, tá? Então você vai ter que juntar o ter, o have, com dinner. O ter com o lunch, né? O ter o almoço, almoçar. Ah, ter o café da manhã, né? Tomar o café da manhã não existe. Então você vai ter o café da manhã também, né? Have breakfast, tá bom? É uma coisa interessante também que a gente tem em inglês, né? Que é sempre bom lembrar vocês, tá? Então se aparecer assim, ó, have lunch, have dinner, have breakfast, não quer dizer que a pessoa teve o lanche, teve o almoço. Nossa, teve o almoço? Como assim teve almoço, né? Será que é o horário de almoço? Não, essa pessoa ela almoçou. Perfeito? Eu acho que assim tá bem completa essa aula. Eu vou falar só fazer um exemplinho aqui com love e com like, né? Ó, eu amo você, ó. I love you. Pessoal, esse you ó, é a resposta de quem, ó? Who. Não é o you lá do começo, tá? Não confunda, isso daqui é o subject. Aqui é o object, tá bom? É por isso que eu resolvi fazer esse último adendo antes da gente terminar, né? Mesma coisa, tá? Eu falar assim, ó, ela gosta, né? She likes. Eu não vou falar she likes I. She likes me. Porque, de novo, ó, a resposta para a pergunta é quem, ó. Ela gosta de quem? Ela gosta de mim. Então aqui é o object, né? E aí no começo é o sujeito, né? O subject. Perfeito? Eu espero que vocês tenham isso daqui na cabeça de vocês. Se vocês entenderam pelo menos essa parte, tá? Dos de preferência, né? E o object pronoun, eu já estou muito feliz, tá? Porque é um assunto chato. Mas vocês vão ver que nos textos que a gente vai analisar, né? Eles vão estar ali. Então é bom vocês saberem, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer provavelmente um texto agora com o, o love. Na verdade, eu já fiz com love. Eu vou fazer com hate e com prefer. Para encerrar esses verbos de preferência. E aí depois a gente continua com a aula do go. Perfeito? Thanks so much and I see you next class.